esteja. Amém, queridos? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o Ministério Cristo Volta, onde a igreja é você. E como sempre costumamos dizer, aqui ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, a sua família, a sua parentela. Que a graça dele esteja sempre sobre você. Que o Senhor venha abençoar a obra das tuas mãos e tudo que você fizer para a glória dele venha prosperar e dar certo. Talvez essa última semana não tenha sido de boas notícias, talvez o resultado da obra das suas mãos não tenha sido das melhores, mas quem sabe hoje, quem sabe nesta semana, Deus preparou um pacote de surpresas para a sua vida, preparou um momento para te surpreender, para te abençoar, para cuidar de você, da sua família, aquela resposta que há tanto tempo está retida nos céus, quem sabe o Senhor pode te responder nesta noite. Então, aproveita este momento para falar com Deus. Aqui no Ministério Cristo Volta, fazemos questão de ter a sua participação. Pode deixar o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, fique à vontade, você é sempre muito bem-vindo. Não fique aqui somente para assistir o culto, mas participe, glorificando ao Senhor, intercedendo e deixando os seus comentários, se assim desejar. Fique bastante à vontade. Neste momento, quero convidar a pastora Zinete para estar iniciando com uma oração. Peço neste momento que você feche os seus olhos, abra o seu coração, porque Jesus quer falar com você. Amém? Pastor Zinete, vamos orar? Fique à vontade na sua casa, convide sua parentela para estar orando junto com você. Momento de oração, momento de falar com Deus. E momento também de Deus falar com você. Glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja. Graça e paz, boa noite. Nós iremos atrair a presença do nosso Senhor Jesus Cristo através do clamor da oração, amém? Se você puder ficar de pé, colocar a mão no seu coração, pode ficar à vontade. Você também que está na sua casa assistindo essa live, você também pode colocar a mão no seu coração, porque eu creio que nessa noite o Senhor irá falar com você tremendamente. Amém? Glória a Deus, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, na Tua presença nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade, Pai. Oportunidade, Senhor, é essa de adoração, de louvor, de gratidão, de exaltação, Senhor, ao Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, que está presente neste lugar, Pai. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia, Pai. Quero também Te agradecer pelos grandes livramentos, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, ainda na Tua presença nós queremos colocar, Senhor, este culto nas Tuas mãos, Pai. Pai, toma a primazia deste lugar, Senhor. O culto, meu Pai, é para o Senhor, meu Pai. O primeiro lugar para adoração aqui é para o Senhor, meu Pai, que é o dono da obra, Senhor. Então nós depositamos nas Tuas mãos, Pai, os louvores, Pai, que vão ser entoados, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, abençoa a vida dos Teus filhos, Pai, que vão glorificar o Teu nome, Pai, através, Senhor, dos Seus lábios, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, toma também, Senhor, pregador, Pai da noite. Toma o Teu filho, Senhor, que já se faz presente aqui neste lugar, Pai. Senhor, fala, meu Pai, em cada coração, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, da parte do Senhor, Pai. Então, Senhor, nessa noite abre os corações, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, não só ouvir, Senhor, mas receber, Senhor, e colocar em prática, Pai. Senhor, a Tua palavra, Pai, que é escudo, Senhor, para os nossos corações, Pai. Então, Senhor, abençoa Teus filhos, abençoa sua esposa, Pai, que já está aqui, Senhor, os seus filhos, Pai, que estão em casa. Eu quero também depositar nas Tuas mãos, Pai, ali lá da Tua filha, abençoa, Senhor, ser com esse casal, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Teu filho vem aqui como atalaia do Senhor, Pai, para ministrar a Tua palavra, para enviar, Senhor, a mensagem do Senhor, Pai. Então, que nessa noite, Pai, o Senhor venha alcançar corações, Pai, corações, Senhor, que estejam desejosos, Pai, para receber a palavra do Senhor, Pai, porque a palavra do Senhor é como pérola, Senhor, e nós temos que guardar em nossos corações, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Pai, durante esse dia, Pai. Foi um dia, Senhor, abençoado, Pai, na Tua presença, Pai. E só o Senhor faz maravilhas em nosso meio, Senhor. Eu quero colocar também o Ministério Cristo Volta nas Tuas mãos, os Teus filhos, Pai, que vão estar assistindo,
Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Senhor. Iniciar com oração é muito importante. Aleluia. Porque a oração precede a vitória, da oração precede as grandes respostas. Homens de Deus na Bíblia sempre foram referência como homens de oração. Seja você também essa referência na sua casa, na sua família, na sociedade onde você se encontra. Que Deus venha continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode tomar seus assentos, fique à vontade, tá bom? Eu estava convidando aqui o William para deixar um versículo, deixar uma palavra. Tá? Em nome de Jesus, pode vir, meu filho. Isso. Estou de máscara, você pode tirar para você poder ser ouvido, tá bom? Isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Eu vou deixar a palavra para os irmãos em Salmos, capítulo 100, a partir do versículo 1. Salmos, capítulo 100, versículo 1. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. E essa palavra, irmãos, eu gostaria de focar principalmente no versículo 2. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na presença com cânticos alegres. E aqui, irmãos, é um lugar de alegria, um local de felicidade. E eu não sei como é que está a sua situação no momento, se você está passando por um momento difícil, principalmente nessa pandemia que tem trazido momentos difíceis para nós. Mas com o Senhor é totalmente possível a gente se tornar alegre mesmo nos momentos mais difíceis. E com a alegria do Senhor é a nossa força. Eu acredito que assim como a alegria do Senhor é a nossa força, quando a gente fica alegre com o Senhor fica alegre com o seu filho. Afinal, nós somos filhos dele. E um pai, quando ele vê o filho dele alegre, ele fica feliz por ele. Então, essa palavra que eu tenho para deixar para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Graças a Deus. Obrigado, meu filho. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Amém? De permaneça, deixar uma palavra, louvor, fique à vontade. Bom? A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Convido os irmãos a meditar na palavra comigo, no Salmo 92, 12 e 13. Porque esses dias Deus estava falando comigo sobre justo. E se os irmãos se lembram, o justo, nós somos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Não porque merecemos, mas porque Ele nos justifica. E aqui no Salmo 92... 12 está dizendo assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Porque o Senhor aqui ele está fazendo uma comparação de nós como uma palmeira. Porque eu fui procurar esses dias assim, palmeira, por que o Senhor nos compara com uma palmeira, Senhor? Porque a palmeira, eu fui procurar, ela mesmo em um sol escaldante, ela continua dando fruto. Ela continua de pé, ela não desiste da vida. E assim ele compara a gente com a palmeira. Aí depois eu falei assim, mas o Senhor também comparou assim, crescerá como o cedro do Líbano. Mas por que então o cedro do Líbano? Aí eu fui procurar. O cedro do Líbano, ele, durante seus 3 anos de vida, ele não aponta nem um pouquinho para cima da terra, mas 1,5 metro para baixo ele tem raiz.
Então Deus nos compara com o cedro do Líbano, por quê? Porque 1,5 metro para baixo tem o que? A raiz. Então a gente tem que fixar nas raízes o quê? Na rocha, que é Jesus. E depois de 3 anos, um pouquinho, ele começa a ter 5 centímetros para cima da terra. Ou seja, e quando vierem as tempestades, a nossa raiz está tão fixa, mas tão fixa para baixo, que não vai nos derrubar. E quem olha esse cedro do Líbano, tão pequenininho para cima, mas não sabe qual a profundidade dele, enraizado, protegido, ainda dá nada por ele. É assim que acontece com os improváveis. Porque os improváveis, Deus faz o quê? O provável. Faz acontecer do nada, ser alguma coisa na vida. E eu fui pesquisar também sobre o cedro, ele chega a 40 metros de altura. Ele enverga, mas ele não quebra. Ou seja, nós quando estivermos na tempestade, a gente vai envergar, mas a gente não vai quebrar. Ou seja, é assim que Deus nos compara. Como a palmeira que floresce o ano todo, mesmo sol escaldante, a gente vai estar no sol escaldante. O que será o sol escaldante? Sol bem quente. É aquelas coisas que a gente durante o dia passa, é uma situação que a gente não está conseguindo resolver. É isso que Deus está nos comparando. E o cedro também, ele cresce reto, ou seja, direção do céu. Então ele resiste a vento de 150 km por hora. Vocês imaginam? É um vento muito forte. Ele não vai, ele vai envergar e também não vai ser arrancado. Por quê? Sua raiz está tão profunda, mas tão profunda. E o interessante da raiz também é que quanto mais pedra no caminho estiver, a raiz ela não para de crescer. Ela vai entrelaçar, ela vai passar pela pedra, mas não vai deixar de crescer a sua raiz. Ela vai entrelaçar, ela abraça as pedras. Ou seja, ele nos compara com o cedro do Líbano. Que quanto mais pedra no caminho colocarem na nossa vida, mais a gente cresce. E a gente vai crescendo para cima. A gente resiste a vento e tempestade forte. Mas tudo isso nós só podemos se Ele nos permitir. Amém? É o que eu queria deixar para os irmãos, porque essa palavra falou tremendamente no meu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, queridos? Guarda no coração essa lição poderosa que Deus nos deu, através do cedro do Líbano, pela revelação de Deus, a irmã Andressa. Guarda no seu coração, porque é a palavra joia, que devemos guardá-la e sermos capazes de reproduzi-la na nossa vida, e guardar na nossa mente e no nosso coração. Amém, Tainá? Deixa uma palavra aqui. Glória a Deus. Deus esteja abençoando cada vez mais a sua vida. Deus esteja cada vez mais cuidando de você, de maneira que as suas promessas venham te alcançar. Porque o nosso Deus não esquece jamais de nenhuma das suas promessas. De todas as duas promessas do Senhor, nenhuma delas cai por terra. Todas se cumprem na vida dos seus filhos. Bem? Amém. Vou estar deixando Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 2. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Esse versículo fala sobre cada um de nós, porque nós nascemos pecadores e não existe nenhum ser humano perfeito. O único que foi perfeito e santo foi Jesus Cristo quando veio à Terra. Então nós fomos destinados às trevas, a estar no mal, mas o Senhor é a luz que brilha nas nossas vidas, é o Senhor que nos tem trago salvação, é o Senhor que tem brilhado a cada dia, a cada momento, na nossa família, nos nossos amigos e aqueles que estão ao nosso redor. Você esteja abraçando essa luz do Senhor que está sendo direcionada para a sua vida e para a vida da sua família. Amém. Amém. Vamos aplaudir o seu irmão. Glória a Deus.
Haja a luz de Deus na sua vida. Haja a luz de Deus na sua história. Que a luz do Senhor venha transformar a sua perspectiva, a sua visão, de maneira que nada possa cegá-lo. Nem as dificuldades, nem principados, nem potestades. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, você jamais vai se deixar cegar por qualquer dificuldade na vida. Amém? Convidar a pastora Zinete para estar fazendo o nosso devocional. Amém? Com vontade. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Amém. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradições dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. Até aqui, irmãos. Irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu estava meditando, né? E o Senhor falou comigo através dessa palavra, que fala aqui sobre a tradição dos anciãos e o que contamina o homem, né? Os fariseus, o nome fariseu quer dizer separados. E também tem aqui os escribas, que não acreditavam na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles defendiam aqui a sua tradição, que era em relação à comida. Porque aqui quem estava sendo questionado era o nosso Senhor Jesus Cristo, em relação à comida que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Aí o Senhor fala: vocês transgridem. O Senhor falou aqui: por quê? Transgridem os teus discípulos, isso os fariseus falando para Jesus, a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Então, irmãos, essa palavra, o que Jesus fala é que quando o que contamina não é o que entra, mas o que sai, mas a palavra do Senhor fala aqui, por quê? No versículo 19, porque o coração do homem, aqui, o coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Então, essa foi a pergunta, essa foi a resposta que o Senhor deu aos fariseus. Porque os fariseus, eles defendiam a lei de Moisés, que era a Torá. Quer dizer, eles defendiam, mas não guardavam os mandamentos do Senhor. Então, Jesus condenou, entendeu? Diante dessa tradição, Jesus condenou os fariseus. E porque Jesus, ele não estava preocupado em guardar tradições. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Essa era a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como Jesus conhecia o coração dos fariseus, o Senhor debateu e o advertiu, amém? Diante da palavra do Senhor. E aqui no 4 ele fala assim: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe.
Esse aqui também é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E os fariseus, eles não guardavam esses mandamentos, nem mesmo amar o seu próximo, nem mesmo às vezes se colocar no lugar do outro. E o Senhor Jesus, ele defendia o seu evangelho, exortando essas tradições religiosas, amém? Porque era uma tradição religiosa, porque eles defendiam, né? Os fariseus, né? E Jesus, ele falava, vocês defendem, mas vocês o que? Falando para os fariseus, vocês defendem, mas vocês não fazem o que é certo. Entendeu? E Jesus, ele não está preocupado com religiosidade, amém? Ele quer que o que ele deseja é que o filho dele faça a vontade dele, né? Que guarde os mandamentos do Senhor, entendeu? E que ame o seu próximo, entendeu? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele está interessado nisso. E e guardando os mandamentos do Senhor, nós estamos o quê? Fazendo a vontade de Deus. Amém? Então eu vou deixar essa palavra para os nossos corações. Amém. Vamos fazer o seu irmão. Graças a Deus. Glória a Deus. Guarda no seu coração a sinceridade de um servo temente a Deus acima da religião. Porque Jesus não veio pregar a religião. Jesus veio pregar o reino dos céus aqui na terra, trazer os céus para a terra, trazer o amor de Deus para a terra, fazer os céus descerem até a terra, de maneira que a terra pudesse virar o céu na vida de cada crente. Amém? Vou estar convidando agora o Ministério de Louvor para estarmos aqui adorando a Deus. É um momento muito especial, momento de você estar voltando a sua mente, o seu coração para o Senhor. Através do louvor, Deus pode falar com você, Deus pode fortalecer você, Deus pode mudar a sua mente, o seu coração, pode te dar uma resposta. E aproveite esse momento para se envolver, para se lançar na presença desse Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.
chegou na minha vida nesta noite. Para a glória do Senhor, o tempo de cantar chegou. Amém, irmãos? Vou estar convidando aqui com muita alegria. Pode tomar seu assento, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vou estar convidando aqui a nossa amada irmã evangelista Elber. Estará trazendo a palavra poderosa de Deus para nós nessa noite. Peço que você se concentre, preste muita atenção na palavra de Deus, porque é através da palavra que a terra foi criada, é através da palavra que a graça e o poder de Deus vão chegar na sua vida. Então, preste bastante atenção nessa palavra preparada com muito amor e muito carinho, através da vida do evangelista Elber. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. É uma alegria estar aqui nessa casa que já faz um bom tempo, né? Nós temos aqui estado juntos em alegria e Deus tem nos direcionado. É uma amizade muito gostosa com essa família, né? E com os irmãos que nós tivemos a oportunidade de conhecer vários lá, né, no ministério. E muito obrigado pela oportunidade, pastor William, pastora Nete, seus filhos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Hoje eu estive meditando na palavra que o Senhor me trouxe e eu queria já deixar aqui o tema. Por que eu? Esse é o tema dessa noite. Por que eu? E você já começa a passar um filme aí na sua cabeça. Por que eu? Você já parou para se perguntar por que eu? Né? Aqueles, né, que já estão aí trilhando já um tempinho com o Senhor, aqueles que estão iniciando, por que eu? Por que no meio de tantas pessoas o Senhor olhou e me enxergou? Já parou para se perguntar? Por que eu já me perguntei muitas vezes e confesso aos irmãos que Deus foi me levando, né, por essa palavra de hoje. Comecei a estudar sobre Samuel e eu não sabia onde que Deus ia me levar. E no final Deus me deu essa pergunta, esse tema, por que eu? E eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Fica aí essa pergunta já para a gente ficar meditando nela. Por que eu? Romanos 8, 29 e 30 nos fala assim na minha versão: porque os que dantes conheceram... Desculpa, 20, começa no 29, tá certo. Romanos 8, 29 e 30. Obrigado. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou repetir. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E eu confesso aos irmãos que sempre, por muito tempo, essa palavra eu me perguntava: Deus me escolheu? Por que Ele me escolheu? Por que não escolheu a outros? Por que Ele olhou no meio de uma multidão e Ele me enxergou? E vamos trilhar por esse caminho, né? Vamos para o livro de Samuel. 1 Samuel, e a gente vai ver um pouquinho da vida desse homem de Deus. Depois de Ruth, Samuel. Quem era Samuel? Samuel era filho de quem? Eucana e Ana. Sua esposa se chamava Ana, né? Seu pai se chamava Eucana, ou Eucana. E
ele também tinha uma outra esposa que se chamava Penina. E muitos devem conhecer essa história. A Ana, ela sofreu muito com as humilhações de Penina, porque ela era estéril, ela não conseguia ter filhos, e ela sofria. A Penina sempre a humilhava, a Penina sempre a fazia chorar, sofrer muito com essa situação. E essa história aconteceu mais ou menos há 1100, 1095 anos antes de Cristo, para a gente poder se posicionar. Samuel, ele era da região de Efraim. Quem foi Samuel? Samuel foi um dos profetas, foi o primeiro dos profetas após Moisés, e ele foi o último dos juízes em Israel. Será que esse homem foi importante na história de Israel? Olha a importância que esse homem teve. E a gente vê ali que a história, né, nos relata que Ana, a sua mãe, ela anualmente, ela, seu esposo, Eucana, iam oferecer ao Senhor sacrifícios, né, como era o costume, e anualmente eles faziam isso, até que, de tanto sofrimento, Ana se prostrou diante do Senhor, chorou e pediu que o Senhor lhe desse um filho. Tanto que Eli, vendo aquela situação, ele julgou que ela estivesse embriagada. E, na verdade, ela estava ali chorando as suas amarguras, as suas dores. Ela desejava muito aquele filho. E mesmo ela desejando muito aquele filho, ela fez um voto com o Senhor. Ela falou que se o Senhor lhe desse um filho varão, que ela o entregaria ao Senhor, que ele não passaria lâmina sobre seus cabelos, não cortaria os cabelos, e ele seria entregue. E realmente, quando eles voltam, o Senhor a visitou e Eucana conheceu a sua esposa Ana, e eles tiveram um filho e deu o nome de Samuel. Então esse é Samuel, que a história dele já começa diferente. Uma criança que não deveria ter vindo ao mundo, mas Deus ali, ele já olhou, não dentre os que existiam, mas dentre aquele que nem ainda existia. Ele já olhou e ele falou: esse vai ser um escolhido meu. E assim já começa a história de Samuel. Samuel era essa criança que logo após desmamado, Ana foi com seu marido e entregou ao profeta Eli, que o ensinou, né, que foi o seu aio, o que foi aquele que tratou, que ensinou, que cuidou dele, e toda a parte espiritual foi por conta desse líder. E é muito interessante, né, porque ela fez esse voto, né, e ela realmente cumpriu. Ela só ia anualmente, levava vestes para o seu filho. É claro, ela o amava, né, e em outra oportunidade que ela foi, Deus a abençoou junto com Eucana, e eles tiveram mais 3 filhos homens e duas meninas, 2 mulheres. Então, ela foi abençoada por aquela atitude de fé no Senhor, porque ela viu que não haveria mãos melhores para estar o filho dela do que as mãos do Senhor. Muito interessante essa história. Ela me chama a atenção para um homem que, como eu falei, desde o início eu já identifiquei. Ele foi o último dos juízes e ele foi o primeiro da escola profética. Então, dos profetas de Moisés, ele foi o primeiro da escola profética. Ele iniciou a escola dos profetas e encerrou ali os juízes. Como Deus usou esse homem foi muito usado, né? Desse homem, dele vieram 2 reis, né? Ele consagrou Saul e ele consagrou Davi a reis de Israel. Foram os primeiros reis. Ele abriu ali o reinado, né, com a permissão de Deus, porque o povo se fez rebelde. Então, como esse homem ele foi importante na história de Israel, e até hoje a gente está aqui. aqui, lendo, falando, aprendendo com esse homem de Deus.
E a gente vê que, apesar de grandes homens de Deus como Eli, a gente vê que às vezes o mal entra, às vezes talvez uma falha, mas de alguma forma o mal entra. E a gente vê os filhos de Eli. Os filhos de Eli, diz a palavra de Deus, eu vou tentar localizar aqui, que é Samuel, 1 Samuel 2,12. Vai falar assim, 1 Samuel 2,12, se a gente quiser acompanhar, a gente vai ter um parâmetro melhor. 1 Samuel 2,12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Então, quem eram os filhos de Eli? Só um minutinho. Finéias, que vai dizer. E o outro eu esqueci o nome agora. Enfim, os filhos de Eli, eles não fizeram a vontade de Deus, ao contrário, eles comiam carnes, as ofertas que não eram para comer, né? A gente vai ver lá em 2 Samuel 2,20. Assim. Então, a maldade dos corações dos filhos de Eli. Desculpa, que eu queria só me localizar aqui. Aqui. Agora sim, Samuel 2-4, ele vai dizer que Ofni e Finéias, eles estavam em certo momento trazendo o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança que ali no meio da guerra foi levada. Então a gente vê que no meio do filho de um homem de Deus, filhos de um homem de Deus que era ali estava o quê? A corrupção. Aqueles homens, eles se aproveitavam de ser filhos de Eli, o profeta, e eles fizeram o que? Eles se aproveitavam, eles comiam as carnes que não eram para comer, né? Que lá diz que eram para comer determinadas carnes, e eles comiam outra, eles fincavam os garfos e eles comiam para comer as melhores carnes. E eles faziam tudo ao contrário do que Deus colocou. Mas no meio daquela sujeira, Deus levanta alguém, Deus levanta Samuel, porque eu vejo Samuel como filho de Eli. Eu vejo Eli tratando a Samuel como a um filho, como aquele que ele deveria direcionar, aquele a quem ele deveria andar. Algumas ministrações vão dizer que talvez Eli não tenha cuidado, não tenha direcionado bem os filhos, né? Mas a gente vê o cuidado, como que Deus teve cuidado ali com Samuel, como que ele aprendeu com a vida de Eli, que foi na verdade um pai, porque os pais dele não viviam com ele, os pais deles o entregaram ao Senhor e aos cuidados de Eli. Então, em 1 Samuel 8, de 1 a 3, os filhos de Samuel, Joel e Abias, também, né, seguiram por caminhos maus. A gente vê que às vezes homens de Deus às vezes se desvirtuam, né? Assim como os filhos de Samuel, eles se desvirtuaram, também os filhos de Eli no princípio também fizeram da mesma forma, mas Deus levantou Samuel como um homem que deveria fazer a diferença naquele povo. E em determinado momento, o povo rebelde, e vendo que Samuel já era velho, o que eles falaram? Você já é velho, os seus filhos já não seguem os seus caminhos, não seguiram os seus caminhos. Então faça-nos um rei, traga-nos um rei, nós queremos um rei sobre nós. Vamos acompanhar isso? Isso está em Samuel 8, 1 Samuel 8, de 5 a 7. Só para a gente poder. 1 Samuel 8, de 5 a 7. E disse-lhes: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não
tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então ali a gente vê, né, sempre o Samuel, quando a gente vê no capítulo 6, diz que Samuel orou ao Senhor. Samuel não fazia nada sem a direção de Deus. Samuel o tempo todo ele perguntou a Deus: Senhor, esse povo quer um rei, isso não está bem aos meus olhos. Ele falou: eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. E Samuel, né, vai desenrolando a história. Em determinado momento, lá em 1 Samuel 13, Saul oferece sacrifício, Samuel reprova, né? Deus reprova a atitude de Saul. Então, toda a história vai ali, a importância de Samuel. Samuel era aquele homem que dizia ao rei: Senhor, vai à guerra, Senhor, não vai à guerra. Samuel era aquele homem usado por Deus. Era esse homem que Deus usava em todos os momentos. Ele ungiu Samuel, ele ungiu Davi. 2 reis passaram pelo sacerdócio de Samuel. Que homem de Deus! Agora, a pergunta que fica, né, e muitas vezes eu me perguntei: por que Samuel? E você talvez pergunte: por que eu? Por que algumas pessoas elas têm uma vida tão da forma como querem, da forma como escolheram, e algumas pessoas, Deus, como se ela estivesse o tempo todo jogando para o trilho. A gente tenta sair do trilho e Deus vem dar uma empurradinha: não, eu quero você aqui, o caminho é esse aqui, eu não quero você fora. E muitas vezes até parece que Deus faz questão. Deus fala assim: filho, eu não vou te perder, você é meu, e é você que eu quero você. E aí muitas vezes eu ficava me perguntando a questão dos escolhidos, né, daqueles que Deus olhou e tocou: esse é meu, esse está na palma das minhas mãos, eu vou cuidar dele. E eu fiquei, né, perguntando: Senhor, por quê? E eu peço que os irmãos abram em Colossenses 3:25. Colossenses 3:25, para que a gente possa entender um pouquinho por que Samuel, por que eu. Você sente que Deus olhou para você e falou: filho, eu quero você na minha obra, eu quero que você seja um farol a iluminar vidas, a iluminar o caminho daquele que está na escuridão, onde há trevas não há luz, a palavra do Senhor diz, e você foi um escolhido para ser essa luz. Vamos ler Colossenses 3:25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. A gente começa por aí, porque ao mesmo tempo que você ouve na palavra de Deus muitas vezes falando o predestinado, o escolhido, Deus também fala assim: eu não faço acepção de pessoas. Eu não escolho um ou outro. E aí você para pensar assim: mas como assim? Se Deus predestinou, ou ele escolheu, ou ele botou a sua mão em alguém, como ele não faz acepção de pessoas? E aí a gente fica com esse questionamento, e muitas horas, muitos dias, muitas vezes eu me parei pensando e questionando e pesquisando e buscando uma resposta do Senhor. Quem são essas pessoas que Deus ama e que Deus usa e ao mesmo tempo ele não está fazendo acepção de pessoas? Como a Bíblia nós sabemos que a Bíblia não se contradiz, como então a gente buscar uma resposta para essa questão? E eu peço que os irmãos abram em 2 Pedro 1, de 10 a 11, 10 e 11. E aí eu comecei a achar as perguntas pelo qual eu me questionava, e eu tinha certeza que a Bíblia ela me responderia. 2 Pedro 1. Segunda Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, ou seja, o vosso chamado e a eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a eleição, porque fazendo isto,
nunca jamais tropeçareis. 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como que nós será nos concedida a entrada do reino celestial, procurando fazer cada vez mais firme nosso chamado, a nossa vocação e a eleição, a forma como a quem nos chamou, nos elegeu, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Se você fizer a vontade de Deus, você nunca vai tropeçar. Muitas coisas nós não entendemos, muitas coisas estão além do nosso entendimento, do nosso raciocínio humano ilimitado. Mas essa é uma coisa que eu creio que Deus quis nos fazer entender. A primeira coisa é que a entrada para o ingresso para os céus está em fazer a vontade de Deus, está em procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação, a nossa vocação, o nosso chamado e a eleição. E aí, ainda não respondeu, porque a gente, de certa forma, a gente olha para isso aqui, tudo bem, eu vou fazer a vontade de Deus, vou obedecer porque eu fui chamado e eu fui eleito? Amém. Mas por que eu fui eleito se lá disse que não há acepção de pessoas? Aí eu peço que os irmãos abram em 1 Pedro 1:2, um versículo esclarecedor que vai nos responder acerca disso. 1 Pedro 1:2. Eleitos, então no 1 ele vai falar: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Eleitos segundo o quê? Eleitos segundo a presciência. Como a gente sabe, esse é um dos atributos de Deus. Ele sabe todas as coisas, ele sabe antes de acontecer. Ele é onisciente. Então, ele sabe, quando ele te escolhe, ele sabe quem você é. E isso você só vai fazer porque ele já sabe quem você é. É pela presciência que você foi escolhido. Então, aí você poderia dizer: então eu não preciso me esforçar porque Deus já me escolheu. Deus já sabe se ele vai te escolher, porque os olhos dele já viram muito além do que qualquer olhos pode ver. Então ele já viu, ele já te enxergou. Esse meu filho que nem foi gerado ainda, como Samuel, esse meu filho, ele vai fazer a minha vontade. Ele vai ser um homem importante, ele vai ser um sacerdote do Senhor, ele vai ser usado. E assim como as nossas vidas, Deus nos enxergou com seus olhos, com a sua presciência, a sua sabedoria, a sua visão, ele nos enxergou. Ele falou: esse meu filho, essa minha filha, esse aí eu escolho, esse é meu eleito, esse é meu escolhido. E isso me esclareceu, porque quando a palavra diz que nós não somos os queridinhos, né? Uns melhores do que os outros, não. Deus olha para você, ele sabe até onde você vai, se você vai querer, se você não vai querer, até onde você vai, até onde você não vai. E se você decide em algum momento da sua vida: não, eu não quero mais, Deus também já sabia. E se ele te escolhe, é porque ele sabe até onde você vai e o que você pode fazer. E outra coisa, a capacidade não é sua, a capacidade é Deus. É Deus que vai te capacitar, é Deus que vai te capacitar, Deus que vai te levar aonde ele já olhou e falou: eu quero te levar até aqui. E eu te conheci antes de você nascer. Não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi. Esse é um entendimento importante, eu creio, porque esse já foi assim um dos meus conflitos. E eu queria compartilhar nessa live, porque eu acho que muito se fala sobre predestinação, e eu acho que é tão esclarecedor esse versículo de 1 Pedro 1:2, que ele te abre um entendimento, que muitas vezes falamos tantas coisas aí, e talvez seja só a gente olhar no detalhe a palavra de Deus, e talvez a gente tenha a percepção,
Deus vai nos revelar o que Ele quer falar para nós. E agora eu peço que os irmãos abram em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, Samuel, ele conheceu antes dele nascer, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que dantes predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, aqui a gente vê como que Deus nos conhece, como que Deus, por que Deus nos olha e Ele fala, esse é meu filho, esse eu vou enviar, esse eu vou lançar para o meu trabalho, esse eu posso capacitar, porque Deus já te conhece. Deus te conhece mesmo antes do seu nascimento. Deus já olhou para você com olhos que muitas vezes as pessoas vão olhar e vão dizer, não, esse não tem como ser essa promessa que tem sobre a vida dele, não é possível. É só olhar e ver que ele não tem vocação, e ver que ele não quer, mas muitas vezes o Senhor vai tocar o coração, o Senhor vai trabalhar aquele coração, e aquele coração de pedra, Deus vai colocar um coração de carne. É por isso que nós não podemos excluir ninguém, nós não podemos julgar quem é merecedor, quem não é. O único que tem poder e sabedoria para julgar é Deus, porque Ele sabe, Ele te olha com os olhos dEle, e os olhos dEle são os olhos dEle, não são os nossos. Muito obrigado, gente, que essa palavra possa marcar o coração dos irmãos, e eu agradeço muito a oportunidade, pastor Will, e essa família que nos recebe aqui com tanto carinho. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que palavra abençoada no nosso coração. Sabemos que Deus olhou para nós, apontou o dedo e disse, eu quero você. É isso que Jesus falou para nós nesta noite, através do evangelista Elber. E você acredita nisso? Você tem consciência do poder dessa palavra? O poder de transformação? Quantas pessoas mergulham no mundo de depressão, de tristeza, de ausência de respostas, porque estão com a autoestima lá embaixo, porque ouviram uma palavra negativa, porque tentaram abrir uma empresa, não deu certo, tentaram um relacionamento, não deu certo, tentaram fazer um negócio, não deu certo, oraram por algo e não foram atendidos. Saiba que Deus escolheu você. Você tem um chamado, conforme Deus falou nesta noite. Que Deus esteja te abençoando e te fortalecendo em nome de Jesus. Esse é o Ministério Cristo Volta, onde a igreja é você, e como sempre costumamos dizer, aqui ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que essa semana seja cheia de resposta de Deus para a sua vida, e que o Senhor Jesus vai fazer prosperar toda a obra das suas mãos feitas para a glória dele. Amém? Neste momento, peço por gentileza que você feche os seus olhos e abra o seu coração. Já estamos encerrando. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, por sermos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, através de louvores, da palavra, Senhor, de tudo que foi feito aqui para a Tua glória. Senhor, que isso venha guardar no nosso coração a palavra pregada, Senhor, pelo nosso amigo evangelista Elber. Que as pessoas venham guardar no coração, Senhor, e não permitir, porque está escrito na Tua palavra que o Senhor era o semeador e ia lançando as sementes em cada tipo de solo e terreno diferente. Uma semente foi lançada, Senhor, no meio do caminho, e as aves vieram e comeram. Ah, Senhor, que essa semente não seja uma semente lançada no meio do caminho, porque as aves que vêm tentam comer a palavra de Deus que é lançada no nosso coração, que representa o adversário. Toda vez que a palavra é lançada na nossa direção, o diabo tenta roubar a nossa fé, ele tenta roubar a nossa alegria. Está escrito também que o semeador saiu a semear e lançou a sua semente entre as pedras, e ela cresceu, só que não tinha raiz, não tinha profundidade, veio o sol e fez com que ela se secasse. Ai, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer profundidade, venha dar raízes profundas para o
teus filhos, Senhor, para que quando vier o sol da tribulação, elas não venham ser vencidas pelas circunstâncias, mas sejam vencedores pelo poder da tua palavra. Senhor, está escrito também que a tua palavra foi lançada no meio dos espinhos, Senhor, e que aquela árvore começou a crescer, quis dar fruto, mas não pôde acontecer isso, porque os espinhos a sufocaram e ela não pôde frutificar. Meu Deus, que a tua palavra pregada nesta noite não nos venha impedir de dar frutos, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio e, acima de tudo, Senhor, a fé que vem do alto para o coração dos teus filhos. Não permita que a fé seja roubada, que a fé seja, Senhor, sufocada pelos cuidados dessa vida, meu Deus. Capacita os teus filhos a guardarem a tua palavra em teu coração, Senhor, em seus corações, para que eles não pequem contra ti, Senhor, mas que esta palavra, Senhor, seja como a semente lançada em boa terra e que ela vai fazer com que germine e cresça e gere muitos frutos a 30, 40, 50, 100 por um, para que eles venham glorificar o teu nome, Senhor, e venham ser prósperos em tudo quanto fizerem, Senhor, conforme está escrito no livro de Salmos, Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore, Senhor, que estende a sua raiz para o ribeiro, que dá o seu fruto no seu tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Isso acontecerá na vida de todo aquele que ouvir a tua palavra, de todo aquele, Senhor, que inclinar os seus ouvidos para a tua vontade e conseguir praticar aquilo que o Senhor ensinou. Então capacita os seus filhos nessa noite, Senhor, dá uma semana de vitórias, de boas notícias, meu Deus. Levantamos agora também uma oração especial pelos enfermos, meu Pai. Nós temos a nossa irmã Ieda, Senhor, que ainda está acamada, ainda está doente, meu Deus, está naquela cama, Senhor, ela faz mais de um ano que ela está nessa condição, meu Deus. Nós temos orado, nós temos clamado, Senhor, louvamos pela tua vida, Senhor, pela vida do seu Luiz, porque o Senhor levantou aquele esposo dedicado, todo dia ele cuida dela, todo dia ele dá carinho, dá banho. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, dá saúde para ele, Senhor, e que ele seja perseverante nessa caminhada. Cuida da dona Ieda, meu Deus, levanta-la daquele leito para a tua glória, Senhor. Meu Deus, nós confiamos que tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, Senhor. Quantas vezes as circunstâncias querem roubar a nossa fé, mas os nossos olhos estão voltados para ti, Senhor. Assim como aconteceu com Josafá, com 3 nações muito mais poderosas do que ele, que iriam vencê-lo, que iriam destruí-lo. Ele reuniu o povo e disse: Senhor, nós não sabemos exatamente o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que isso venha fortalecer o teu filho e que o olhar dele esteja voltado para o trono da glória, de onde vem toda a provisão e supre toda a nossa necessidade. Meu Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que depositam alguma causa. Nós estamos aqui orando agora, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor venha julgar nossa causa, Senhor. Se for causa da justiça, que o Senhor venha dar a vitória. Se for por questão de saúde, que o Senhor venha dar saúde, Senhor. Se estiver acamado, que o Senhor venha levantar do leito. Se estiver triste e depressivo, que o Senhor venha dar a alegria. Se sentir fraco, que o Senhor venha dar a força rejuvenescedora. Se estiver com falta de fé e falta de esperança, que o Senhor venha dar uma injeção de ânimo, enchendo com o teu Espírito Santo o ambiente onde os teus filhos se encontram, meu Pai. Que esta noite seja uma noite de resposta, que esta semana seja uma semana diferente e que o adversário seja derrotado e que prevaleça a vontade do Deus Todo-Poderoso na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que seja uma semana de resposta para os teus filhos, que seja uma semana de resposta do alto, porque a resposta de Deus, quando desce, é como chuva, rega a terra, faz com que a semente possa germinar e gerar frutos e glorifique o teu nome, Senhor. Sê conosco, atenta, Senhor, para a nossa oração, inclina os teus ouvidos para o nosso clamor e que em tudo seja o Senhor glorificado, para a glória de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Estenda suas mãos assim, amém, irmãos, em nome de Jesus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a honra, a glória, a majestade, o domínio e o poder antes de todos os séculos. E você que crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Que Deus
Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te dê uma semana de boas notícias para a glória dele. Amém? Deus te abençoe.